Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos ter aula especial com o professor Ricardo Martins Marcondes. Como a gente havia combinado, ele vai falar um pouco sobre a questão do federalismo, das regiões metropolitanas, do modelo de consórcios na nossa disciplina. O professor Ricardo é meu amigo de longa data da PUC também. Nós estudamos juntos, porque semana passada eu tive um outro amigo que eu trouxe também. Fizemos a escola PUCiana aqui. E o professor Ricardo também foi meu colega de faculdade, ficamos mais próximos no mestrado. O professor Ricardo ele é mestre e doutor em Direito Administrativo. Como o direito urbanístico tem uma ligação próxima bem efetiva com o direito administrativo, nós fizemos matérias juntos, trabalhamos no curso de especialização em Direito Administrativo e hoje o professor Ricardo é professor da graduação em Direito Administrativo e da pós-graduação estrito e lato sensu nessa mesma área pela PUC. Além disso, o professor Ricardo é procurador do município de São Paulo, autor de várias obras na área do direito administrativo, já escreveu também sobre direito urbanístico, aquele artigo sobre competências urbanísticas e outros que eu utilizei até no meu próprio doutorado. E como o professor Ricardo atua na área da Procuradoria do Município, ele tem algumas considerações para serem realizadas a respeito da questão dos consórcios, das regiões metropolitanas, porque como nós estamos encaminhando aqui na nossa disciplina, estamos fazendo aquela discussão a respeito dos entes federados, da questão da autonomia municipal, então o professor Ricardo vai trazer um outro ponto de vista para aprimorar o nosso debate. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor e boa aula a todos. Obrigado, Mariana. Todo mundo percebeu que a Mariana é muito minha amiga mesmo, já se conhece há muitos e muitos anos. Enfim, devido a isso, todo esse carinho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, a Mariana me convidou para falar aqui com vocês de consórcios públicos, região metropolitana. Ela já me esclareceu que nem todos têm formação jurídica. Eu costumo, como acho que quase todos os juristas, às vezes derrapar muito no juridiquês. Se alguém tiver alguma dúvida do que eu estiver falando, não se acanhe, levante a mão, me interrompa, tá? Vou tentar ser o mais didático possível, mas se algum termo que eu usar aqui não for claro, de conhecimento de algum de vocês, me interrompam sem nenhum constrangimento, tá bom? O tema não tanto quanto espinhoso, e nós vamos fazer uma análise um tanto quanto crítica desse tema. Vamos começar do comecinho mesmo. E o meu primeiro comentário, minha primeira observação, será uma observação de uma diferença de perspectiva. Uma perspectiva que eu chamaria de jurídica, de uma perspectiva sociológica. Qual que é a diferença de perspectiva? Uma análise jurídica, ela parte da compreensão das normas jurídicas vigentes no determinado território. Vejam que eu estou fazendo um corte metodológico do que significaria direito. Viu um professor na PUC, o primeiro professor de teoria do direito da PUC, chamou-se André Franco Montoro, ele ficou muito conhecido no Brasil por também ir para a área política, André Franco Montoro. E ele, como primeiro professor de teoria do direito, ele escreveu um livro sobre teoria do direito, Introdução ao Estudo do Direito, em que ele diz que a palavra direito é uma palavra, existem palavras, dizia ele, equívocas, unívocas e análogas. Né? Palavras unívocas teriam um significado apenas. Palavras equívocas teriam significados diversos, mas que não teriam relação e teriam relação entre si. Por exemplo, manga. Fruta, parte do vestuário. Palavra equívoca. E palavras análogas teriam diversos significados, mas que se relacionam entre si. Direito seria uma dessas palavras análogas. O André Franco Montoro, ele fazia um corte metodológico dividindo em 5 significados de direito. Direito enquanto justiça, é justo que não me é justo, por exemplo, que eu enterre meu irmão, Antígona. Direito enquanto fato social, como que as pessoas resolvem os seus conflitos no determinado território, em determinado momento histórico. Direito enquanto faculdade, tem o direito de ir e vir, tem o direito de sair, tem o direito de me manifestar. Direito enquanto ciência, faço faculdade de direito enquanto ciência. E direito enquanto norma. Eu deixei para o final, de propósito, esse conceito de direito enquanto norma, ou conjunto de normas vigentes. É esse o conceito
eu adoto de direito num corte metodológico? O direito enquanto conjunto de normas vigentes. E aí a perspectiva jurídica é a identificação, né? E não apenas a identificação, a verificação de quais são normas válidas e quais são normas inválidas, e qual é o sentido, qual é a interpretação correta dessas normas. Isso é uma perspectiva jurídica. Diferente de uma perspectiva sociológica. A perspectiva sociológica, ela se debruça sobre o que acontece na sociedade, como as pessoas vêm se comportando. Perceba, a diferença ela é radical, né? No direito, nós nos preocupamos com o que deve ser, não necessariamente com o que é. As pessoas não devem matar umas às outras porque o direito proíbe crime de homicídio, mas todo dia acontece homicídios no Brasil. Então, uma perspectiva do direito é uma perspectiva do dever ser. A perspectiva sociológica é uma perspectiva do ser, do que realmente acontece. Bom, o nosso primeiro ponto de partida, portanto, para compreender os consórcios, na região metropolitana, é a ênfase nessa diferença de perspectiva. Proponho aqui uma perspectiva puramente jurídica. Tá? Na análise das normas vigentes no Brasil, qual é a correta compreensão dessas normas? Bom, a segunda coisa que eu tenho que dizer para vocês, ainda no início da minha exposição, é a estrutura do nosso ordenamento jurídico no Brasil. Nós adotamos aqui no Brasil um modelo do constitucionalismo. Vocês viram que eu estou indo bem do início, mesmo, para todo mundo me entender o meu discurso. O modelo do constitucionalismo. E qual é este modelo do constitucionalismo? O modelo do constitucionalismo, ele parte do pressuposto de que há uma Constituição, portanto, vejam, é um modelo hierárquico, escalonado, que Kelsen representava como uma pirâmide, inserindo a Constituição no ápice da pirâmide. É um modelo hierárquico que parte do pressuposto de que há uma Constituição. Vejam, neste modelo do constitucionalismo, ele adota algumas perspectivas, algumas propostas teóricas. Primeira dela, a Constituição é uma Constituição escrita, é um texto, né? Não partimos aqui de que essas normas constitucionais decorrem de costumes ao longo da história, não. É um texto escrito. E é um texto único, portanto é uma Constituição chamada de Constituição codificada. É uma Constituição escrita e codificada, é um texto escrito e um texto único. E ele é um texto elaborado num momento histórico preciso, né? Daí Constituição dogmática. Ela não é produzida ao longo da história, não, ela é elaborada num momento histórico preciso por um órgão chamado Poder Constituinte, que elabora este órgão. Esta Constituição também tem a característica de ser formal. O que eu quero dizer com isso? Constituição, recapitulando, né? Constituição escrita, Constituição codificada, é um texto apenas único, e uma Constituição dogmática, elaborada num momento histórico preciso. E Constituição formal. As normas que estão ali são consideradas constitucionais, independentemente do conteúdo. Quer dizer, não é o conteúdo da norma que faz essa norma ser ou não ser constitucional, mas o fato dela estar neste texto ou não. Portanto, é um conceito puramente formal. Está no texto ou não está no texto. E as normas que estão naquele texto têm duas características básicas. Elas são consideradas supremas. Vejam, o ordenamento ele é hierárquico. Elas são supremas em relação a todas as demais normas. As normas anteriores que sejam incompatíveis com ela, materialmente incompatíveis, com conteúdo incompatível com ela, são consideradas revogáveis, saem do ordenamento. E as normas que são posteriores a elas, que são consideradas incompatíveis com ela, material, em relação ao conteúdo, em relação à forma, são consideradas inválidas. Então, qualquer lei que seja contrária a essas normas constitucionais, esta lei é inválida, ela não tem validade jurídica. Vamos ver, o ordenamento aqui ele é hierárquico nesse sentido. As normas constitucionais, as normas extraídas desse texto único, são consideradas normas dotadas de supremacia. E além disso, elas são normas rígidas. A Constituição ela é rígida no modelo do constitucionalismo. O que é uma Constituição rígida? Para alterar estas normas constitucionais, o processo de alteração é mais complexo, é mais difícil do que o processo de alteração de uma lei. Basicamente é isso. Então vejam, adotamos um modelo do constitucionalismo, um sistema hierárquico. Leis que contrariam a Constituição são consideradas inválidas. As normas constitucionais são dotadas de supremacia e de rigidez. Bom, terceiro ponto. A nossa Constituição adotou uma forma de Estado específica, a forma do Estado federal.
Essa forma de Estado, ela surgiu nos Estados Unidos da América. Quem iniciou, quem adotou primeiro, quem criou essa forma, quem elaborou pela primeira vez essa forma, foram os norte-americanos, na Constituição norte-americana. Eles praticamente inventaram a forma federal. Antes deles, não havia essa forma no mundo. Tá? Então, assim, pensar na gênese, né, na origem da forma federal, é pensar na forma norte-americana. Agora, qual é a essência da forma federal? E aqui o olhar dos Estados Unidos facilita a compreensão. Havia nos Estados Unidos vários estados autônomos, soberanos, independentes. Esses estados resolveram se unir, abdicando de sua soberania, né, se integrando num estado único. Né, e aí a federação lá é chamada de federação por agregação, ou também chamada de centrípeta. Que basicamente é isso. Esses estados eles se unem num só, né? Eles se agregam num só, né? Daí uma federação de forma centrípeta, eles se unem num só. Muito bem, abdicando da sua soberania, e só a União terá soberania. E esses estados passam a ter apenas autonomia. Tá? Autonomia. Muito bem, o que seria esta autonomia? Eles têm, esses estados, capacidade para legislar, para editar as suas leis, para se auto-organizar, para eleger os seus governantes, né? Tudo isso para se reger administrativamente, para elaborar as suas finanças, enfim. Esses estados têm autonomia, mas não têm soberania perante os estados estrangeiros. Quem responde é a União desses estados membros, né? Uma outra característica é que na federação ela pressupõe a adoção do modelo do constitucionalismo, que eu já expliquei em rápidas palavras. A adoção de um texto constitucional único, escrito, com normas rígidas e supremas. E neste texto constitucional devem estar discriminadas as competências dessas entidades federativas, dos Estados-membros e da União. Vejam que como é importante essa discriminação de competências, porque a discriminação de competências no texto constitucional é que vai dar os contornos do Estado federal. Percebam, se nós atribuirmos mais competências para o Estado, haverá um Estado federal mais descentralizado. Se atribuirmos mais competências para a União, um Estado mais centralizado. É a definição de competências no texto constitucional que dá os contornos do Estado federal. Muito bem, além disso, outra característica do Estado federal, ele é a indissolubilidade do vínculo. O que quer dizer isso? Esses Estados-membros não podem se retirar dessa federação quando bem quiserem. O vínculo é indissolúvel. Eles estão proibidos de sair do pacto federativo. Muito bem. Além disso, as vontades, no conceito clássico de federação, essa característica se apresenta. As vontades dos Estados-membros, né, são representadas na formação da vontade geral. Quando que isso se dá? No Senado Federal. Vejam que interessante, né? O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara dos Deputados ela é integrada por representantes do povo mesmo. Daí a eleição ser proporcional. Todas as minorias, todo o povo está ali espelhado. O Senado não é tecnicamente formado por representantes do povo. Ele é formado por representantes dos estados. 3 senadores por estado. E aí a eleição não é proporcional, é majoritária. Vejam, há uma diferença técnica aqui entre a representação de toda a população e a representação dos estados. Muito bem, então os estados, né, eles participam da elaboração da vontade geral com representantes no parlamento, na Casa Alta, no Senado. Muito bem. Além disso, há um órgão encarregado de controlar eventuais violações desta Constituição rígida, dessas normas constitucionais, violação das competências ali estabelecidas. Este órgão geralmente é um órgão jurisdicional, nos Estados Unidos é um órgão jurisdicional, no Brasil é um órgão jurisdicional, quer dizer, o Poder Judiciário. Quando houver uma violação dessa Constituição, desse texto constitucional, das normas ali estabelecidas, este órgão pode ser provocado a resolver esse conflito sobre essa violação. E é possível, é prevista no modelo do constitucionalismo,
mecanismo para enfrentar eventual tentativa de romper o vínculo, porque o vínculo é indissolúvel. Portanto, se os estados quiserem sair da federação, a União pode intervir nos estados, intervenção federal, né? A intervenção para que este pacto não se dissolva. Então, se um estado quiser romper, a União pode intervir no estado para impedi-lo à força de romper. Essas são as características básicas do federalismo, tal qual é elaborado nos Estados Unidos. O que nos interessa não é o direito norte-americano, o que nos interessa é o direito brasileiro. E o que aconteceu no Brasil? O Brasil, na época do Império, era um estado unitário. Ele era bem diferente dos estados norte-americanos. Nós não tivemos vários estados soberanos que resolveram se unir. Não, nós tínhamos um estado unitário e tínhamos alguns juristas que amavam o direito norte-americano. Há um grande constitucionalista brasileiro, Paulo Bonavides, que escreveu um livro bem grosso sobre a história das constituições do direito constitucional brasileiro, e ele tenta defender esse jurista que eu vou aqui, de uma certa forma, criticar. Ele tenta a exaustão. Eu acredito que ele força um pouco a barra para defender esse jurista. Ele não é um tanto quanto indefensável. Estou falando aqui de Rui Barbosa, um dos maiores nomes da nossa história, um dos juristas mais influentes da história brasileira. O Rui Barbosa, na minha visão, ficou claro isso, ele tinha uma adoração pelo direito norte-americano, o que eu chamo de complexo de colonizado, sabe? Olha para os estrangeiros e acha que o estrangeiro, por ser estrangeiro, é melhor que o Brasil. Ele tinha uma adoração, ele amava os Estados Unidos. E o que ele fez? Ele resolveu copiar, copiar, mas é uma cópia escabrosa. Copiar, nem disfarçou, copiou mesmo. Falou, vocês têm federação, como é bonito, que lindo, vamos ter também. E copiou. De um estado unitário, foi criado no Brasil um estado federal. E vejam como vou mostrar para vocês como foi cópia. Durante boa parte da nossa história, esse estado chamou Estados Unidos do Brasil. Vejam que nome ridículo, né? Que nome ridículo. Estados Unidos do Brasil. Foram os militares que abdicaram desse nome. Precisou vir os militares. Lá em 1967, com a Constituição de 67, é que o estado passou a se chamar Brasil. E agora em 88, Estado da República Federativa do Brasil. Mas até lá, até 67, era Estados Unidos do Brasil. Cópia, com todo respeito a quem discorde, mas cópia, na minha opinião, ridícula. Muito bem. Aqui, vejam que o modelo, a situação é bem diferente dos norte-americanos. Lá havia vários estados que se uniram por uma federação centrípeta. Aqui não, aqui é o contrário. Havia um estado unitário que se desagregou em vários estados membros. É o oposto. Aqui a federação é chamada na doutrina de centrífuga, não centrípeta, vários que se unem, mas um que se separa. Perceba, é o oposto, não é centrípeta, é centrífuga. Bom, um parênteses. Sociologicamente, esta federação brasileira é um tanto quanto complicada. Eu, quando falo na faculdade de Direito isso, eu sempre faço uma provocação aos meus alunos. Eu pergunto para quem fez Direito quantas leis municipais estudou durante o curso. Quase sempre ninguém estudou nada, nenhuma lei municipal. E aí eu pergunto quantas leis estaduais estudou durante o curso. Quando a pessoa estudou uma, duas, ela estudou muito. Praticamente não se estuda lei municipal e estadual durante os anos da faculdade de Direito. Então, o exemplo que eu digo isso para mostrar que do ponto de vista sociológico, a gente praticamente não tem uma federação no Brasil. Sociologicamente, a gente tem um estado unitário. A gente estuda as leis federais, a gente não estuda a lei. Vejam o que eu estou falando, é grave o que eu estou falando. Quer dizer, eu passo 5 anos na faculdade e não leio não vejo uma lei municipal e estadual. Eu, por exemplo, procurador do município, durante vários anos trabalhei lá no município, nem vi lei municipal. Acabei vendo depois de 18 anos, 19 anos, vi várias, mas também poderia muito bem trabalhar muitas vezes em muitos órgãos sem ver nenhuma. Então vejam, do ponto de vista sociológico, essa federação ela é muito complicada. Agora, do ponto de vista jurídico, que é o que nos interessa, não importa o aspecto sociológico, a federação existe.
a um ponto do que eu falei até agora, né? Um dos grandes juristas da história do direito, um dos maiores influentes, a gente fez PUC, a PUC foi muito influenciada por ele, chamou-se Hans Kelsen. E esse Kelsen, ele adotou premissas e foi obcecado a essas premissas durante toda a sua vida e durante toda a sua obra, e foi muito influente. Uma das premissas dele é que esse mundo do dever ser, este mundo do direito e este mundo do ser seriam mundos autônomos, radicalmente autônomos, dizia o Kelsen. Eles só tocariam num ponto, num pontinho só. Porque as normas, dizia o Kelsen, para elas terem validade, elas teriam que ter um mínimo de eficácia social. Elas teriam que ser reconhecidas pelas pessoas como normas. Se elas não fossem, elas não seriam normas válidas, não seriam normas válidas, vigentes. Então, nesse ponto se tocava o mundo do ser como o mundo deve ser, porque o reconhecimento do caráter normativo se dá no mundo do ser. Mas no mais, dizia o Kelsen, os mundos eram autônomos, seriam autônomos e radicalmente separados. Essa posição do Kelsen hoje me parece um tanto quanto superada, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a queda, com o fim do Estado nazista e com todo o desenvolvimento científico que o Estado nazista despertou. Hoje, a maioria dos juristas reconhecem que o Kelsen estava errado. Não há essa relação, essa radical separação. Os chamados métodos concretistas de compreensão do direito, que boa parte deles nasceram na Alemanha, até como uma reação ao Estado nazista, eles partem do pressuposto de que o direito, eu explico isso desse jeito, o direito não é filosofia, não é uma elucubração pelo mero prazer de pensar, não é uma coisa que a gente fica pensando num plano abstrato. O direito ele é operativo, ele existe para resolver problemas, ele existe para resolver os conflitos. Portanto, o direito não pode ser compreendido com os olhos fechados para a realidade. Esse é o ponto dos métodos concretistas. Por isso, métodos concretistas. Quer dizer, o dever ser deve ser compreendido com os olhos abertos para o ser. Quer dizer, a realidade para a qual o direito é elaborado interfere na compreensão desse direito. Eu não nego isso. Tá? Então, assim, por mais que eu estou dizendo aqui no começo da minha exposição, que estou fazendo uma abordagem jurídica, portanto, da compreensão das normas que vigoram no Brasil, e, portanto, daquilo que deve ser e não necessariamente que é, não fecho os olhos para o fato de que a compreensão dessas normas, ela sofre uma interferência da realidade. A realidade acaba condicionando a compreensão dessas normas. O ser interfere sobre o dever ser na compreensão das normas vigentes. Portanto, ainda que nós tenhamos o mesmo texto vigente aqui no Brasil, o texto vigente na Espanha, em Portugal, na Alemanha, o mesmo texto, as normas, muitas vezes, que se extraem desse texto, são diferentes no Brasil do que seriam na Alemanha, na Espanha, apesar de ser o mesmo texto. Por quê? Porque a realidade brasileira é outra e a realidade interfere na compreensão do texto. Um dia veio uns 2, 3 anos atrás, veio uma professora de Portugal aqui, Maria João Estorninho, e um professor da PUC levou ela até o aeroporto, o professor José Roberto Bento Oliveira, levou até o aeroporto, eles vieram conversando, depois ele me contou uma parte da conversa, e uma observação tanto quanto interessante dessa professora de Portugal, da Maria João Estorninho. Ela disse, a população inteira de Portugal, do estado de Portugal, é menor do que a população do município de São Paulo. Na zona leste de São Paulo. Não, do município também, não exagera. Mas assim, é interessante a observação dela para a gente ver o quanto as realidades são diferentes. Né? A população inteira do estado de Portugal cabe no município de São Paulo. Quanto mais o Brasil inteiro. Vejam como é discrepante a realidade de Portugal e a realidade do Brasil. Então vejam, como as realidades são discrepantes, a compreensão das normas acaba sendo bem diferente. Bom, ora, não temos como negar que juridicamente existe um Estado federal no Brasil. Está lá na Constituição, consagrado desde a primeira Constituição da República de 1891, mantida até a Constituição atual, vigente no Brasil de 88. Agora, esta federação
isso também é interessante de se dizer, cada estado que adota o modelo federativo, adota com contornos próprios. Então, assim, vários estados adotaram, né? O Brasil, o Canadá, a Alemanha adotaram o modelo federativo. Só que nenhum deles adotou o modelo nos mesmos termos, com as mesmas características, igualzinho que foi elaborado pelos norte-americanos. Não se deu assim. Cada estado adotou o modelo federativo com contornos próprios, mantendo as linhas gerais do que eu disse do que é uma federação, mas atribuindo contornos próprios. No Brasil, por exemplo, ele se distanciou bastante do modelo originário. Ele atribuiu autonomia aos municípios. Isso é uma diferença um tanto quanto significativa. Nós temos, segundo o IBGE, 5.570 municípios. Então veja, nós temos a União, temos 27 estados-membros, 5.570 municípios. É muita entidade federativa perto do modelo originário que não atribui autonomia federativa aos municípios. Há um jurista muito influente, importante do direito constitucional brasileiro, chamado José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva, durante décadas na sua vida, negou a autonomia federativa aos municípios. Décadas, ele insistiu nisso à exaustão. No livro mais recente dele, ele parece que ele dá o braço a torcer e reconhece, a história do direito constitucional brasileiro, ele reconhece a autonomia federativa do município. Quer dizer, veja, hoje praticamente é pacífico. Até o José Afonso da Silva, que negou durante décadas, reconhece que eles são entidades federativas autônomas. Mas veja como a nossa federação tem contornos próprios, tem peculiaridades, se afasta bastante do modelo originário, porque esses municípios têm autonomia federativa, mas eles não participam da formação da vontade geral. Eles não participam do Senado. O Senado só possui representantes dos estados-membros. Tá? Então a nossa federação tem as suas particularidades. Isso nada, não tem nenhum problema. Cada estado que adota o modelo federativo adota com seus contornos próprios, com as suas peculiaridades. Muito bem. Ora, como a nossa federação, ela do ponto de vista sociológico tem esses problemas e a realidade interfere na compreensão do direito, a nossa federação ela é pensada, ela é estudada, ela é compreendida pelos juristas sem os olhos fechados para a realidade. E aqui eu vou dar um exemplo. Como eu disse, no Brasil o judiciário é o órgão encarregado de resolver conflitos sobre a compreensão das normas constitucionais. E o órgão de cúpula do judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Ele dá a última palavra sobre a interpretação das normas constitucionais para os casos concretos, digamos assim. Muito bem, o Supremo elaborou na jurisprudência dele o que ele chama de princípio da simetria. Simetria. Eu até tenho um estudo sobre isso, publiquei num livro chamado Direito Administrativo, Estudo de Direito Administrativo Neoconstitucional, e deixei um exemplar na biblioteca. Se vocês quiserem ter acesso, deixei um exemplar na biblioteca aqui da faculdade. Veja, o princípio da simetria é uma construção do Supremo para a realidade do Estado Federal brasileiro. Por quê? O que diz o Supremo? Quando o texto da nossa Constituição estabelece algo para a União e não deixa claro que aquilo só vigora para a União, pelo princípio da simetria, aquilo vigora também para os estados e municípios. Então, vejam como isso é importante. É tão importante que é um limite ao legislador estadual, é um limite ao legislador municipal, mas o Supremo vai além. É um limite a quem edita a Constituição estadual. Porque assim como existe a Constituição Federal, que está no ápice do ordenamento federal, nos Estados-membros existe uma Constituição estadual, que está no ápice da legislação estadual. E nos municípios? A Constituição não chamou de Constituição Municipal. Ela usou uma terminologia diferente aqui, é a lei orgânica do município, mas que faz às vezes de uma Constituição Municipal. Está no ápice da legislação municipal. Muito bem. O princípio da simetria limita o editor da Constituição estadual, não só das leis estaduais, e o editor da lei orgânica do município, não só o legislador municipal. Isso é um limite bastante enfático, uma criação da jurisprudência do Supremo, mas tendo em vista
a realidade brasileira. Já que a gente não estuda muito lei municipal e estadual no Brasil, já que sociologicamente a nossa federação quase que inexiste, a gente precisa adaptar. E aí um jeito de adaptar foi esse. Ok? O que está aí previsto na Constituição Federal para a União, regra geral, salvo se o texto diz o contrário, se aplica para estados e municípios. Salvo quando diz o contrário, em alguns casos fica evidente, por exemplo, o poder legislativo da União é bicameral. Tem a Câmara dos Deputados e o Senado. O poder legislativo dos estados é unicameral. A Assembleia Legislativa, o poder legislativo dos municípios é unicameral. Câmara dos Vereadores. Portanto, aqui há que se adaptar. As normas relativas ao bicameralismo não vão se aplicar aos estados e municípios. Então, quando o texto evidencia ali uma particularidade que se aplica só à União, ele só se aplica à União. Mas quando não fica claro que se aplica só para a União, por simetria, se aplica a estados e municípios. Claro que o Supremo Tribunal Federal, ele nem sempre se comporta como um cientista do direito. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes aqueles ministros acabam, infelizmente, atuando mais como políticos do que como juristas. Então, nem sempre o Supremo é extremamente coerente na teoria, porque seria fácil, né? Sempre que o texto não diz o contrário, se aplica a simetria. Às vezes, eles negam o princípio da simetria por uma questão um tanto quanto inexplicável, teoricamente. Mas a teoria é esta. Bom, além disso, há uma outra particularidade aqui que se deve dizer do federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é considerado um federalismo cooperativo. Quer dizer, o que é isso? As entidades federativas devem cooperar entre si. Isso também, o federalismo cooperativo surgiu lá nos Estados Unidos, a teoria do federalismo cooperativo, com Roosevelt. Agora, eu gosto muito de uma frase de um jurista aqui do Brasil, Gilberto Bercovitch, professor da USP, em que ele diz que o federalismo cooperativo não deve ser uma expressão mágica para fazer desaparecer o federalismo. Quer dizer, o federalismo cooperativo deve ser compreendido à luz da Constituição brasileira. Quer dizer, como é que se dá a cooperação? A cooperação se dá à luz do que a Constituição dispõe. Tá? Então a Constituição prevê lá um sistema único de saúde, quer dizer, um sistema integrado, cooperativo. A Constituição estabelece uma série de competências comuns entre essas entidades federativas, portanto, impondo uma cooperação entre elas. Ok, a cooperação se dá nos termos que a Constituição estabelece. Muito bem. Há um pensador norte-americano também, chamado John Elster, E-L-E-S-E-R, John Elster. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Ulisses e as Sereias, que acho muito bom para entender o modelo do funcionalismo. Por quê? Porque essa Constituição que eu me referi aqui, um dos postulados, uma das ideias básicas por trás dela, é o que eu chamo de postulado da estabilidade constitucional. Ela é feita, regra geral, para não ser mudada. Ela é feita para não ser alterada. Por isso ela é rígida, o processo de elaboração é um tanto quanto dificultoso, muito mais complexo do que o processo de elaboração das leis. Ela é feita para não ser mudada. E a ideia, por que fazer uma Constituição para não ser mudada? Qual é a ideia por trás disso? Eu acho que o John Elster explica muito bem essa ideia nesse livro Ulisses e as Sereias. Ele faz um paralelo com o mito de Ulisses, na Odisseia. Ulisses tem que passar com a embarcação dele para um lugar, tem sereias, elas cantam, e com o canto delas, elas enfeitiçam as pessoas, os tripulantes das embarcações, eles se jogam no mar e se matam, hipnotizados pelo canto das sereias. O Ulisses tem que passar por ali. O que ele faz? Ele põe uma cera no ouvido dos seus tripulantes da sua embarcação para que eles não ouçam o canto. Todo mundo fica ali imunizado ao canto, porque fica ensurdecido. Agora, Ulisses, quer ouvir o canto. Então, o que ele faz? Ele se amarra nos mastros do navio. Ele pede para amarrá-lo nos mastros do navio. Ele não fica com os ouvidos preenchidos por cera, não. Ele consegue ouvir. E ele passa ali amarrado. E aí ele ouve o canto, ele fica hipnotizado, só que ele não se mata porque ele está amarrado aos mastros do navio. O que esse mito tem a ver com Constituição? O John Elster mostrou que tem tudo a ver. Por quê?
Diz o John Elster, em alguns momentos, em algumas situações, há que se prender, a pessoa deve se prender, deve se amarrar para conseguir superar um certo obstáculo. No livro dele, o John Elster dá vários exemplos. Um dos exemplos muito didáticos é uma pessoa que tem um grande vício em entorpecentes, em heroína, em crack, e aí para conseguir muitas vezes se superar esse vício, ela tem que se deixar prender um internamento compulsório para que consiga superar o vício. Um dos exemplos, mas de vários que ele dá no livro. Bom, qual é a ideia da Constituição? A ideia da Constituição é que o povo se prende, né, para não se deixar levar pelo canto das sereias, né, pela maioria momentânea que, digamos assim, decorrente de um poder econômico, de um poder político, que, graças a essa maioria momentânea, avanços que foram muito difíceis de serem alcançados do ponto de vista jurídico, poderiam ser abdicados, colocados de lado. Para que isso não aconteça, né, o povo se prende. Essa é a ideia. O povo se prende por um modelo do constitucionalismo, né, impedindo que essa maioria momentânea afaste essas ideias, esses avanços, isso que foi difícil de conquistar, que está lá na Constituição. Bom, esse John Elster depois ele se fascinou por um modelo mais neoliberal, político, né, escreveu um outro livro chamado Ulisses Desatado, em que ele diz que pode liberar tudo, não tem problema, é até bom que libere. E como o Brasil, o modelo neoliberal fez muito sucesso, vocês veem, não traduziram o livro do John Elster para o português, tem uma tradução para o espanhol, no Brasil não lançaram Ulisses e a Sereia. Mas Ulisses Desatado vocês encontram em qualquer livraria, traduziram para o português, né? Enfim, tem um monte de edição aí do Ulisses Desatado. O que importa para mim é mais o outro, Ulisses e a Sereia. Bom, essa observação que eu fiz, vejam, no Brasil, eu também tenho que fazer uma observação. Existem hoje duas teorias sobre a reforma da nossa Constituição. Duas. Existem algumas variantes, mas nós podemos resumir em duas. Uma teoria que é majoritária vem olhando para a reforma com olhos muito flexíveis, muito favoráveis à possibilidade de reforma. E o Supremo acolheu esta posição. Então, dificilmente o Supremo considera uma reforma inválida. Ele é muito condescendente às reformas constitucionais. Eu adoto uma posição minoritária, que foi, na verdade a posição não é minha, a posição foi de um ministro do Supremo que quando escreveu não era ministro do Supremo, foi o Carlos Aires Brito, ele tem um livro chamado Teoria da Constituição, é lindo o livro, só que ele não reeditou, aliás, como boa parte dos ministros do STF, eles têm livros muito bonitos, muito legais, quando eles vão para a corte, eles geralmente não reeditam os livros, eu acho que é por vergonha, para mostrar que sabia a matéria, que era muito conhecedor. O livro da Carmen Lúcia Antunes Rocha, tem livros fantásticos sobre servidores públicos, sobre concessão, ela não reedita nada. Agora, não querendo criticar a Carmen Lúcia, voltando para o Carlos Aires Brito, também, ele tinha um livro chamado Maravilhoso Teoria da Constituição, não reeditou. No livro dele, ele apresenta uma teoria que eu acho perfeita em relação à reforma. Quer dizer, veja, destruir uma casa e construir outra não é reformar a casa, é construir outra. Você não está reformando. Reformar é dar a melhor forma a algo. Perceba? Se você tem uma casa, você destrói a casa, efetiva a demolição da casa e constrói outra, você não reformou a casa, você construiu outra casa. Reformar é dar a melhor forma. E se o postulado da Constituição é a estabilidade constitucional, se a Constituição é feita para não ser alterada, como entender a possibilidade de reforma? Porque a Constituição prevê a sua própria reforma. Ora, é fácil de entender. A possibilidade de reforma se dá em compatibilidade com esta ideia de que a Constituição é feita para não ser alterada. Ela prevê uma reforma para reforçar o programa originário. Ela prevê uma reforma para corrigir eventuais erros de uma regrinha ou outra que estão dificultando a ideia originária. É para isso que existe a reforma. E aí o
o Carlos Aires Brito extrai vários limites implícitos a este poder de reforma. Tudo que contraria esta ideia de que a reforma se dá para reforçar o programa originário seria incompatível com a reforma constitucional. Então, por exemplo, ele nega a possibilidade de reformas sucessivas, consecutivas, ele nega a possibilidade de reformas muito abrangentes. Ele diz que quem quer dar a melhor forma não faz uma reforma abrangente, vai mudar dezenas e dezenas de artigos, porque isso não é dar a melhor forma, isso é substituir uma Constituição parcialmente por outra. Como eu disse, o Supremo não acolhe essa posição. O Supremo é mais favorável. Nós temos hoje, eu olhei antes de vir dar aula aqui, porque é assim hoje no Brasil. Para você ter certeza quantas reformas teve, quantas emendas tem na Constituição, você tem que entrar no site do Planalto no dia que você quer ter a certeza. Você entra lá de manhã, 6 da manhã, você vê lá quantas emendas tem. Se você deixar para o final da tarde, pode ser que você se surpreenda com uma nova alteração. Você não pode demorar muito para olhar de novo. É triste. Nós já temos 98 emendas. 98 emendas, é muita emenda, né? 98. Estamos quase chegando em 100 emendas à Constituição. Quer dizer, diz o Carlos Aires Brito, a minha teoria banaliza a reforma. Os meus críticos dizem isso. Os meus críticos estão errados, porque uma teoria contrária à minha banaliza a Constituição. É melhor banalizar os limites ao poder de reforma do que banalizar a própria Constituição. Diz ele em relação aos críticos. Os críticos dizem que a minha teoria engessa demais e evita os avanços necessários, os avanços para um Estado mais oxigenado, tendo em vista os novos tempos. Na verdade, diz ele, esses avanços são eles são, na verdade, concretizados por o que se chama de mutação constitucional. Ele não precisa alterar o texto, basta mudar a compreensão do significado dele ao longo do tempo. Isso chama-se mutação. Há uma alteração da Constituição sem alterar o texto. Então, o que se entende por dignidade? A humanidade vai mudando a sua compreensão sobre dignidade sem alterar o texto. Agora, aqui entre nós, será que de 88 para cá, os avanços da humanidade foram tão significativos que exigiram 100 reformas? E às vezes a reforma atingiu dezenas de artigos. Será que todas essas reformas decorreram dos avanços da humanidade ou decorreram de um canto da sereia, do poder político-econômico que momentaneamente influenciou ali para superar avanços jurídicos que estavam consagrados no texto? Na minha opinião, isso decorreu mais de canto da sereia do que exigências do avanço da humanidade. Bom, apesar de existirem essas divergências em relação à reforma, os limites do poder de reforma, praticamente não há divergências de que na nossa Constituição certas matérias são imunizadas de reforma. São chamadas cláusulas pétreas. Elas estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Há certas matérias que não podem sofrer emenda. Aliás, diz o Constituinte, é vedada qualquer emenda que tenda a abolir. Não é nem que venha a abolir, não precisa vir a abolir. Que tenha uma tendência a abolir. Basta uma tendência. Quais são as cláusulas pétreas? Voto direto, universal, secreto e periódico. Direto, universal, secreto e periódico. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Os direitos individuais, direitos e garantias individuais, são cláusulas pétreas na Constituição brasileira. Além disso, a separação de poderes, cláusula pétrea. E a última, que eu deixei de propósito, o Estado Federal, é cláusula pétrea no direito brasileiro. Bom, aquelas duas tendências que eu me referi também aparecem aqui. Você pode olhar para essas cláusulas pétreas com um olhar, digamos assim, tolerante à reforma, e pode olhar para essas cláusulas pétreas com um olhar restritivo à reforma. Eu olho para elas com um olhar muito restritivo. O Supremo aceita um olhar muito tolerante. Por exemplo, não é tendente a abolir o voto periódico, a possibilidade de estender o mandato inicialmente previsto? Na minha opinião, basta tendência a abolir, não precisa abolir. Então, assim, se a Constituição previa lá que o presidente da República se elegia por 4 anos, não era vedada a reeleição. Veio uma emenda autorizando a reeleição. Minha opinião, inconstitucional. Ela tendeu a abolir a periodicidade do mandato. O Supremo considerou que não havia aí violação à cláusula pétrea do voto periódico. Então, há duas formas de você encarar essas cláusulas pétreas. Com o olhar
condescendente e com um olhar restritivo. Tá? O direito vai divergir, os juízes vão divergir sobre a amplitude dessas cláusulas pétreas. Mas ninguém vai divergir, porque não dá, né? Seria romper o texto. Ninguém vai divergir que a forma federativa no Brasil é cláusula pétrea. E aí a primeira provocação que eu vou fazer aqui, qual que é a cláusula pétrea? A forma federativa tal qual elaborada pelos norte-americanos na origem nos Estados Unidos, ou a forma federativa criada, estabelecida pelo Constituinte de 88 na Constituição de 88? Me parece óbvio. A fórmula que foi petrificada, que foi imunizada de qualquer emenda, de qualquer reforma, é a forma federativa brasileira, introduzida, criada, estabelecida com os contornos apresentados por ela na Constituição de 88. Ok? Ufa, vamos adiante. Nessa forma federativa, eu disse a peculiaridade dos municípios, né? Aqueles 5.570 municípios que existem no Brasil terem autonomia federativa. E diante disso, o chamado princípio da autonomia municipal. Os municípios são autônomos. Vejam, aqui houve um avanço significativo, uma mudança, não sei se é avanço, mas é uma mudança significativa em relação à Constituição anterior. A Constituição de 69, a emenda constitucional número 1, a Constituição de 67, que é considerada uma Constituição própria, ou a Constituição de 67, se você não considerar de 69 uma Constituição autônoma. As Constituições anteriores, a Constituição de 67 e 69, elas não adotavam os municípios de autonomia federativa. Tanto que quem elaborava a lei orgânica dos municípios eram os estados. Pela Constituição de 88, isso muda radicalmente. Artigo 29, cabeça do artigo caput do artigo 29. Cabeça do artigo 29. Veja, na Constituição de 88, quem elabora a lei orgânica é o próprio município. Na verdade, a Câmara dos Vereadores, em 2 turnos. Elaborado por uma votação de 2/3 da Câmara. 2 turnos, com um exercício de pelo menos 10 dias, entre um e outro. Veja, a lei orgânica é elaborada pelo município. Vejam que o município ganha uma grande autonomia em relação à Constituição anterior, à Constituição de 67, 69, na Constituição de 88. O artigo 29, eu estou com o artigo 29 aqui, vejam como foi a compreensão do tema no Brasil. O artigo 29 estabelece: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias de um turno para o outro, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. São vários incisos, vários artigos, várias letras aqui do artigo 29. Vejam, numa leitura inicial, parece, para o intérprete, eu tenho certeza que se eu pusesse essa Constituição para uma pessoa ler esse artigo, ela iria entender que os estados poderiam restringir a autonomia municipal. Por quê? Porque a lei orgânica deve respeitar, percebam, os princípios da Constituição Federal e os princípios da Constituição Estadual. Então, quem edita a Constituição Estadual? A Assembleia Legislativa nos estados. Muito bem. Ao editar a Constituição Estadual, os estados poderiam restringir a autonomia dos municípios. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal. Tem até o número da DIN aqui. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar 2112 do Rio de Janeiro. A DIN 2112. O que entendeu o Supremo? O Supremo entendeu, não é possível entender assim. Não é possível entender que aí no artigo 29 está uma porta aberta para os estados, ao editarem as suas constituições estaduais, restringirem a autonomia municipal. Porque a autonomia municipal tem uma grande importância, tem um grande peso na Constituição. Ela é um princípio muito importante do ordenamento jurídico. De tal modo que quando a Constituição estabelece que a lei orgânica deve respeitar os princípios da Constituição Federal e os princípios da Constituição Estadual, esses princípios da Constituição Estadual nos termos que a Constituição Federal estabelece. Vejam como o Supremo foi longe. Né? Quer dizer, só o Constituinte Estadual só pode restringir a autonomia municipal
quando a própria Constituição Federal admite essa restrição. Então, naquilo em que a Constituição federal não admite a restrição da autonomia municipal, o Constituinte estadual não pode restringir, entendeu o Supremo. Então o Supremo praticamente matou, né? Não sei se vocês perceberam, ele matou essa ressalva aqui, ele matou essa parte. Por quê? Porque vem o artigo 29 e estabelece: a lei orgânica deve respeitar os princípios da desta Constituição e da Constituição estadual. Diz o Supremo. Na Constituição estadual, desde que esse respeito decorra da própria Constituição Federal. Não há possibilidade de uma autonomia, de se criar outras restrições que não estejam presentes na Constituição Federal por uma iniciativa dos próprios Estados. Muito bem. Aos municípios, a Constituição atribuiu uma missão muito grande, muito significativa. Só para não vou aqui apresentar todas as competências dos municípios para vocês, vou dar apenas um exemplo. Aos municípios competem prestar todos os serviços de interesse local. Artigo 30, inciso 5. Então, os serviços públicos de interesse local são de competência privativa dos municípios. A Constituição não diz quais são os serviços de interesse local. Ela dá um exemplo só. Ela diz que esse é, né, mas devem existir outros, cabe aos municípios definirem quais são. Quais são os serviços de interesse local ao ver do Constituinte da Constituição Federal. Né? Transporte coletivo de passageiros. Esse é um serviço já estabelecido na Constituição como um serviço público de interesse local que compete privativamente aos municípios. Diz o Constituinte, o transporte coletivo de passageiros compete ao município e outros serviços de interesse local que ele defina. O que é um serviço de interesse local? A doutrina já, antes da Constituição de 88, a expressão era outra. Essa era serviço de peculiar interesse. Mas todos os constitucionalistas, sem exceção, consideram que peculiar interesse é sinônimo de interesse local. Não teve diferença aqui. Só mudaram as palavras. Tá? Interesse local é a mesma coisa que peculiar interesse. O que é um peculiar interesse, um interesse local? Volto a perguntar. Né? Há muitos e muitos anos, um jurista, uma revista de direito da Universidade de São Paulo, ele publicou um artigo, Sampaio Dória, dizendo: não existe interesse exclusivamente municipal, ou interesse exclusivamente estadual, ou interesse exclusivamente federal. Não existe. Então, peculiar interesse ou interesse local não é interesse exclusivo do município, porque isso não existe. É um interesse predominantemente municipal. Bom, mas até aí, ok, interesse municipal, interesse local é um interesse predominantemente municipal. Mas, que mais, né? Como ir além? Vou pegar aqui dois grandes juristas. Carlos Maximiliano. Carlos Maximiliano, ele tem um trabalho sobre esse tema, em que ele diz que o interesse municipal, aliás, um trabalho não, comentários à Constituição anterior, do Carlos Maximiliano, em que ele comenta a expressão peculiar interesse, e ele conclui que o peculiar interesse é um interesse que é melhor conhecido pelos habitantes da cidade. Então, o interesse que é melhor conhecido por quem está lá no local, né, é um interesse local. Interesse que é melhor conhecido pelos habitantes da cidade. Eu vou me valer de um outro jurista. Aliás, foi o primeiro professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Primeiro, José Horácio Meireles Teixeira, grande nome da PUC. Aí ele brigou com os padres, foi demitido da PUC e depois de 7 anos morreu na profunda depressão, porque a vida dele era dar aula na faculdade. Muito triste a história do José Horácio. Mas um jurista que, quando ele foi demitido, ele já era renomado no mundo inteiro. O Kelsen respeitava ele, enfim, era um jurista de respeito. José Horácio Meireles Teixeira. José Horácio diz: peculiar interesse, o interesse local, é o interesse mais estreitamente ligado à vida local. Mais estreitamente ligado à vida local. Veja que os conceitos, eles, por mais que eu tenha me esforçado aqui, é um pouco vago. Cabe muito ao município, cada município definir o que é um interesse mais estreitamente ligado à população do local, mais conhecido pelos habitantes da cidade, etc. Muito bem. Vamos chegar no consórcio na região metropolitana. Mas eu quero que vocês percebam o problema. O problema que acarretou os consórcios nas regiões metropolitanas. Saneamento básico. Saneamento básico. O que é saneamento básico? Hoje uma lei federal define o que é saneamento básico. É a Lei
11.445 de 2007. 11.445 de 2007. Essa lei é a lei geral, é uma lei federal, que estabelece normas gerais sobre saneamento básico. Ela define que saneamento básico são 4 coisas. Abastecimento de água potável, então receber a água lá na sua residência é saneamento básico. Abastecimento de água potável. Esgotamento sanitário é saneamento básico. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, recolhimento de lixo domiciliar é saneamento básico. Recolhimento de lixo nas ruas, saneamento básico. Portanto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E drenagem e manejo de águas pluviais. Evitar que haja inundações, alagamentos, enfim, drenagem e manejo de águas pluviais é saneamento básico. Eu me lembro, há muitos anos, um debate presidencial, foi chamado para debater lá no canal de televisão, os 4 mais, pelas pesquisas de opinião pública, os que estavam os 4 mais bem colocados. Dentre os 4, foi chamado, na época, o candidato do PSOL, o Plínio de Arruda Sampaio, que hoje já faleceu. O Plínio de Arruda Sampaio, estou falando isso porque o comentário que ele fez foi muito interessante nesse debate. Ele disse assim, nenhum dos outros 3 candidatos tem um programa efetivo para resolver o problema de saneamento básico no Brasil. Olha, você pode ter divergências ideológicas, políticas com o Plínio de Arruda Sampaio, não me interessa aqui entrar no debate político, mas a afirmação dele era praticamente indiscutível. Realmente, nenhum dos 3 candidatos tinha um programa para resolver o saneamento básico no Brasil. Se você entrar no site do IBGE, você vai constatar lá, é documental aquilo, que boa parte do Brasil ainda não tem saneamento básico. Não tem esgotamento sanitário, não tem abastecimento de água potável. O IBGE calcula que quase 50% das residências, ainda quase, está cada vez melhor, mas quase 50% não tem esgotamento sanitário. Então o problema de saneamento básico no Brasil ainda é gravíssimo. E ele exige muito dinheiro, fazer um esgotamento sanitário, distribuição de água potável, exige tubulação, exige dinheiro, não é pouco de capital. Muito bem. E a quem compete prestar o serviço de saneamento básico? Essa é uma pergunta interessantíssima. Veja, antes da Constituição de 88, foi editada uma lei federal, a Lei 6528 de 78. Essa lei hoje está revogada pela própria Lei do Saneamento Básico, a 6528 de 78, foi revogada pela Lei 11445 de 2007. Essa lei estabelecia que o serviço de saneamento básico no Brasil seria prestado por companhias estaduais. Cada estado criou uma. Nesse meu livro Estudos de Direito Administrativo Constitucional, eu até arrolo boa parte dessas companhias. Mas só para te dar uns exemplos: Sanacre, Casal, Caesa, Cosama, Embasa, Cogesse, Caesp, Cesan, Embasa, Cagesse, Caema, Sanemate, Sanesul, enfim, cada estado da federação criou uma. Todos criaram. Em São Paulo, a Sabesp. Tá? Então, pela lei anterior à Constituição de 88, a Lei 6528 de 78, esse serviço seria prestado por um ente, por uma pessoa criada pelos estados, por uma empresa estatal. E essas empresas foram criadas e passaram a prestar o serviço de saneamento básico no Brasil, nos respectivos estados, nos respectivos municípios. Muito bem, a Constituição de 88 promulgada, ela estabeleceu que os serviços públicos municipais de interesse local, aliás, os serviços de interesse local são de competência privativa dos municípios, artigo 30, inciso 5. Volto a perguntar, na Constituição de 88, quem compete prestar serviço de saneamento básico? Vejam, vamos lá, analisem conceitualmente o meu discurso. A quem que interessa mais ter lá um esgotamento sanitário, uma água potável? A quem vive lá em Brasília ou a quem vive no local?
Né? A resposta também me parece óbvia, né? Os conceitos aqui se encaixam como uma luva, os serviços melhores conhecidos pelos habitantes da cidade, serviços mais estreitamente ligados à vida local. Ou seja, saneamento básico é inequivocamente serviço de interesse local. Então, passou-se a dizer no Brasil que esses serviços são de competência do município, inequivocamente. Bom, esse debate aconteceu, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, um grande debate. O Supremo hoje praticamente pacificou esse tema nesse ponto. Tá? Serviço de saneamento básico é serviço de interesse local, portanto de competência municipal, ADIM 2077, medida cautelar da Bahia, medida cautelar 2077. Bom, qual que é o problema aqui? Houve uma queda de braço, queda de braço entre as companhias estaduais e os municípios em relação à prestação desses serviços. Tem um jurista do Espírito Santo, eu gosto muito do livro dele, ele diz que Alóquio, ele diz que a drenagem é o patinho feio de saneamento. Ele tem toda a razão. Por que a drenagem é o patinho feio? Porque drenagem não dá muito dinheiro para prestar. Né? Você não pode se remunerar da drenagem, você poder público, por cobrança de tarifa. Porque não há uma relação jurídica individualizada entre quem obtém o benefício da drenagem e o poder público. Não há uma relação de prestação no sentido técnico. Então não dá para cobrar uma tarifa. Quem que financia a drenagem? Os impostos. Né? Então a drenagem ela não é muito rentável. Diferente, por exemplo, da distribuição de água potável, em que dá para cobrar uma tarifa da pessoa que obtém a água potável, porque há uma relação de prestação individualizada entre o beneficiário da água potável e a prestação. Então, prestar água potável dá muito dinheiro, mas drenagem não dá dinheiro nenhum. E aí, a drenagem ninguém quer. Não há queda de braço para ver quem presta a drenagem. Né? Todo mundo é indiscutível. Drenagem é competência do município. Né? O Estado, nenhum Estado litiga sobre isso. Agora, quando chega na prestação do abastecimento de água potável, aí a questão muda bastante na prática. As companhias estaduais e os estados que estão por trás dela não querem abrir mão dessa prestação. Agora, aqui, entre esses 5.570 municípios, quem conseguiria prestar, de forma mais, é até evidente que eu vou falar aqui, é meio óbvio, né? Totalmente óbvio, quem tem mais condições de prestar esses serviços que são caros? Claro que são os maiores municípios. Né? Num primeiro momento, os maiores municípios teriam mais facilidade de prestar esse serviço. E, em geral, os maiores municípios estão aonde? Os maiores municípios estão justamente em regiões metropolitanas. Essa é uma regra. Maior em que sentido? Maior de ter condições econômicas de prestar um serviço caríssimo. Então, maior no sentido de um orçamento maior, não no sentido tamanho. de um território maior. A gente está no curso de planejamento territorial. Claro, a território aqui é irrelevante. Você pode ter um município enorme territorialmente no Amazonas, mas que não tenha nem condição de sobreviver sozinho. Eu estou falando aqui maior no sentido de ter capacidade econômica para prestar o serviço, que é um serviço caro. Tá? Então, onde estariam, regra geral, esses municípios maiores nesse sentido explicitado? Regra geral, em regiões metropolitanas. Por exemplo, município de São Paulo. O município de São Paulo seria um dos municípios que teria condições de prestar o serviço de saneamento básico por si próprio. Bom, o que fez o município de São Paulo no governo da Marta Suplicy? Marta Suplicy, já faz um tempinho, né? Depois da Marta Suplicy, pela minha memória, veio o Serra, depois veio o Kassab, depois veio o Haddad e agora tem o Dória. Então já faz um tempinho. Marta Suplicy, no governo dela, o município resolveu assumir o serviço de saneamento básico. Falou, não, calma lá, isso aí é serviço de interesse local. Né? Interesse local, portanto, compete ao município prestar. Por que a Sabesp está prestando? Não, vamos prestar nós. E aí foi editada uma lei municipal, Lei 13.670 de 2003. 13.670 de 2003.
A lei previa que o serviço de saneamento básico era um serviço municipal, como já está consagrado no Brasil. Muito bem, e aí competia o município prestar, o município que ia decidir se ia fazer uma concessão para um particular ou não, como queria prestar. Muito bem. Esta lei contrariava a Lei 94 de 74. A Lei 94 de 74, uma lei estadual, ela criou a região, ela disciplinou a região metropolitana. Lei 94 de 74. O que estabelece essa lei no artigo 2º, inciso 2? Que o serviço de saneamento na região metropolitana de São Paulo não seria um serviço local municipal, mas um serviço comum de interesse metropolitano. E por ser um serviço comum de interesse metropolitano, competiria, sim, à companhia estadual. Portanto, a Sabesp sempre prestou esse serviço. Permita um parênteses para vocês verem como que é complicado esse debate jurídico em relação ao debate político. Né? Eu, num certo momento, eu trabalhei na Secretaria de Transportes. Quando eu trabalhei na Secretaria de Transportes, eu fiz a seguinte pergunta na Secretaria de Transportes. A seguinte pergunta. Ora, serviço de transporte coletivo de passageiros não é municipal? Aliás, é o único que a Constituição prevê expressamente, artigo 30, inciso 5. Transporte coletivo de passageiros é um serviço municipal. Aí eu perguntei para minha chefe, por que o metrô é estadual? O metrô de São Paulo, estadual. Aí ela ficou incomodada, sabe? Não era uma chefe sem noção, era uma chefe esforçada essa minha. Ela era esforçada. Ela tinha feito pós-graduação em Direito, tinha feito mestrado e doutorado em Direito, processual civil, no Cândido Dinamarca, era uma mulher esforçada. Eu vi que ela ficou um pouco sem palavras, gaguejando ali, né, incomodada com aquilo. Ela demorou uma semana para me responder. Por quê? Veja, metrô é transporte de passageiros, né, coletivo. Né, transporte coletivo de passageiros. É indiscutível que é transporte coletivo de passageiros. O artigo 30, inciso 5, competência municipal. Bom, aí ela me veio com a seguinte resposta. Genial a resposta. Genial. Muito bem, quando se criou o transporte coletivo de passageiros no metrô em São Paulo, isso já faz décadas, né, se imaginou, isso com razão, que um dia ele ultrapassaria as fronteiras do município de São Paulo. Muito bem, ultrapassadas as fronteiras do município de São Paulo não é um serviço municipal, porque um serviço que é prestado em mais de um município, que extravasa as fronteiras, é um serviço necessariamente estadual. Né? Serviço de transporte coletivo intermunicipal, né, de um município para o outro município, é estadual. Então um ônibus que te pega aqui e leva para São Paulo, de São Paulo para cá, é um ônibus estadual, não é municipal. Né? É um transporte intermunicipal. Muito bem, diz ela. Quando se criou o metrô, se imaginou que ele vai ultrapassar a fronteira. Como ele vai um dia ultrapassar a fronteira, já se considera estadual. Mas isso já faz acho que mais de 30 anos e até hoje não ultrapassou a fronteira. Então eu acho que é um pouco forçar a barra a explicação dela. Porque um dia que ultrapassar a fronteira, a gente pode pensar, olha, agora ele virou estadual. Mas enquanto não ultrapassar, né, se demorar 100 anos para ultrapassar, nesses 100 anos, na minha opinião, ele é obviamente municipal. Mas estou dando um exemplo para vocês verem como que é complicado este debate jurídico em relação à prática. Muito bem. O que fez o Estado de São Paulo diante da lei da Marta Suplicy? Propôs uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, como a lei é municipal, propôs perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, não ao Supremo, a lei municipal. A ADIM foi julgada pelo Tribunal de Justiça. Tenho até o número para vocês do acórdão aqui, 109.600.0/3. 109.600.0/3. O que o Tribunal de Justiça disse? O Tribunal, aliás, foi uma guerra jurídica. Tá? A Sabesp contratou juristas para dar pareceres para ela. Né? Vários juristas foram contratados, pareceres. Um jurista muito enfático em prol dos interesses da Sabesp, ele até trabalhou lá com a Sabesp durante muitos anos, foi um professor da USP chamado Alaor Café Alves, mas não só ele, várias pessoas se manifestaram nesse sentido. Uma verdadeira guerra jurídica, e o tribunal deu ganho de causa para o Estado e para a Sabesp. Ele disse, bom, nesse caso aí é região metropolitana. E sendo região metropolitana, tabu. Né? O serviço deixa de ser municipal e passa a ser um serviço estadual. Então não tem problema nenhum, né, a Sabesp prestar esse serviço, ela que tem que prestar mesmo.
O município recorreu da decisão, recurso extraordinário, propôs um recurso extraordinário, que é o que cabia para o Supremo Tribunal Federal. Só que, até o Supremo julgar o recurso, o governo da Marta acabou, não sei se vocês lembram, a Marta não foi reeleita, né? Quem foi reeleito foi o Serra. O Serra ficou pouco tempo na prefeitura, porque ele queria ser governador, abandonou o cargo, mas deixou o seu vice no lugar dele, o Kassab, era vice do Serra. Portanto, veja, o Serra foi eleito governador, né? E o Kassab, que era vice do Serra, ficou na prefeitura. Vocês acham que o Kassab, como vice do governador, ex-vice do governador, ia contra os interesses do governador? Só vocês pensarem na prática, vocês veem que não, né? A regra geral, o Kassab não contrariou os interesses do Serra, que era governador do estado. Então, o que fez no governo do Kassab? Nova lei municipal, lei agora 14.934 de 2009, revogando a lei da Marta, 13.670, e considerando que o Estado do município de São Paulo iria outorgar esse serviço para a Sabesp, não ia ter mais problema nenhum, resolveu o problema, digamos assim, politicamente. Olha, não queremos mais saber de prestar esse serviço não, é de vocês, a gente não quer se meter nisso, outorgamos o serviço para vocês. Lei 14.934 de 2009, que continua vigente até hoje. E aí o nosso recurso extraordinário perdeu o objeto, foi arquivado e a questão não foi decidida no Supremo. Muito bem, não foi no São Paulo, mas o Supremo examinou a questão em outros lugares. Surgiu uma grande polêmica no direito em relação a isso. Vários juristas, eu trouxe vários nomes aqui, Alaor Café Alves, Adilson Abreu Dallari, o Caio Tácito, no Rio de Janeiro, já falecido, o Eros Grau, eles passaram a sustentar, o Eros Grau com ressalvas, eles passaram a sustentar que nessas regiões metropolitanas, sim, o serviço deveria ser prestado pelos estados, o serviço de saneamento básico. Há quem discorde, eu discordo, mas não estou sozinho nessa não. Por exemplo, Pedro Serrano, lá da PUC, Pedro Serrano tem uma monografia sobre regiões metropolitanas, o Pedro Serrano discorda também. Veja, o dispositivo da região metropolitana é o artigo 25, parágrafo 3º. Eu estou com o texto aqui. Vejam o que estabelece o artigo 25, parágrafo 3º. Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Essa é a redação do artigo 25, parágrafo 3º. Tá? Então ele pode criar uma região metropolitana no Estado, não é obrigado, ele pode criar por lei complementar do Estado, né? Tendo em vista a existência de municípios limítrofes, para o quê? Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 25, parágrafo 3º. Primeira coisa que a gente tem que observar em relação à região metropolitana. Ela não é, isso é praticamente indiscutível no Brasil, ela não é uma entidade federativa autônoma. Um grande jurista no Brasil chamado Paulo Bonavides tinha uma tese, ele tinha uma proposta política. Ele resolveu atuar um pouco como político, esse Paulo Bonavides. Ele foi uma proposta política de que os problemas brasileiros seriam resolvidos se cada região fosse uma entidade federativa autônoma. Então a região do Sudeste fosse uma entidade, Centro-Oeste outra, Nordeste outra, Norte outra. Ele escreveu trabalhos, fez propostas. O fato é que a proposta dele não vingou, né? Não foi aprovada na Constituinte. Não se decidiu assim. As regiões são meras divisões administrativas. No Brasil, não há uma entidade federativa por trás da região, ela não é uma entidade federativa. Muito bem, a região metropolitana também não é. Tá? Quem é entidade federativa é a União, Estados-membros e municípios. Região metropolitana não é entidade federativa, é uma organização administrativa, isto é, pacífico. Muito bem, é uma organização administrativa, muitos doutrinadores consideram que ela é um órgão, por exemplo, o Michel Temer já se manifestou sobre isso, quando ele não era esse político que está aí, mas era professor de direito constitucional, né? Michel Temer, dá até um arrepio, Michel Temer, né? Ele diz lá que ela é órgão, a região metropolitana. Agora,
outros autores, o Pedro Serrano, ele considera que é possível ser órgão ou é possível ser uma autarquia. Quem vai deliberar sobre isso é o Estado que cria a região metropolitana. Ele considera possível que o Estado atribua personalidade jurídica e crie uma pessoa, uma autarquia, para concretizar essa região metropolitana. Mas, sendo órgão ou autarquia, ela será uma organização administrativa, sem capacidade política, sem, enfim, ser uma entidade federativa autônoma. Quais são os pressupostos para criar essa região metropolitana? Diz o Pedro Serrano na sua monografia, foi a tese de doutorado dele. Primeiro, há um pressuposto material. Há que se ter pelo menos 3, diz ele, municípios limítrofes, contíguos. Pelo menos 3. Menos de 3. Ele considera que 2 não, porque precisa de um conjunto de municípios. Aqui poderíamos até tornar essa questão controversa. Agora, ele considera que desse conjunto de municípios seria pelo menos 3. 2. Sim, tem relação, sim, a economia, o fato da economia da escala estar relacionada com 2 municípios e não 3, ele não pensou em economia, né? Não pensou. Então é isso. Não sei se é um problema, viu? Porque a análise econômica é uma coisa, a análise jurídica é outra. Ele está pensando na compreensão correta do parágrafo 3º. O Estado poderá, mediante lei complementar, instituir territorializar as aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Pois é, para mim não tem um pensamento econômico e também não tem um pensamento matemático aí, porque para mim plural já está valendo. Agrupamentos de municípios limítrofes. Considerar que um agrupamento seriam só 2 municípios é controverso, não é pacífico no direito, é controverso. Eu não diria que a sua posição é estapafúrdia, que não tem base nenhuma no texto, não diria isso, mas também não diria que a posição do Pedro Serrano é estapafúrdia. Não, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte. Cabe controvérsia diante do texto do artigo 25, parágrafo 3º. Não é tão tranquilo dizer que são só 3, mas também eu não acho também óbvio dizer que tem que ser 3. Eu concordo com o senhor que é controverso o texto do parágrafo 3º do artigo 25. O que me parece que tem que ser avançada essa discussão, não vai ser aqui, mas enfim, em algum momento no curso de planejamento territorial tem que ser avançada essa discussão, é a seguinte: parece que não tem uma conexão muito clara entre o que é interesse peculiar e qual é a melhor forma econômica da provisão desse interesse. Entendi. Veja, com todo respeito, eu gosto muito de um autor chamado Richard Posner. Richard Posner, ele trabalha com análise econômica do direito. Eu tenho um livro chamado Regulação Administrativa, em que, de certa forma, eu sou um tanto quanto crítico ao Richard Posner. Me parece um economista perdido na área do direito. Ele deveria estar na área da economia, falando de economia, a maximização e minimização de custos e de prejuízos nas relações econômicas. Ok, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, isso é uma análise econômica. A análise jurídica é qual é a compreensão correta das normas vigentes, não é a maximização e perda de problemas econômicos. Eu até comecei o meu discurso dizendo, não que os problemas econômicos não interfiram na análise econômica, mas uma coisa é análise econômica, outra coisa é análise jurídica. Na análise econômica, existir 5.700 municípios, eu até tenho um número aqui do IBGE, 5.775, se não me engano. Tem um número aqui, 5.570. 5.570 municípios no Brasil, economicamente eu acho um desastre ter 5.570 municípios no Brasil. Agora, a minha opinião, aliás, até a existência de municípios no Brasil, eu acho muito discutível do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista jurídico, Constituição Federal, forma adotada na Constituição originária. É inválida a norma? Não é inválida a norma. Então, uma coisa é a análise econômica, outra coisa é a análise do direito. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, chegou o diretor do Departamento de Licitações para mim, revoltado. Ele falou, Ricardo, se eu tiver que fazer a licitação para comprar esse remédio, eu vou comprar um remédio mais caro. Eu já conversei com a empresa, ela fornece um remédio mais barato, mas ela não quer participar da licitação. Você vai me forçar a pagar mais? Aí eu olhei para a cara dele, olha, confesso para vocês, sem nenhum constrangimento. Vou sim, vai pagar mais o remédio. Mas por quê? É um absurdo. Eu falei, olha, não é, a questão econômica não é a única que vale aí. Existem outras questões envolvidas jurídicas, como por exemplo o combate à corrupção, mesmo porque você está me falando que vou pagar mais, mas será que é certeza absoluta mesmo? Só abrindo o processo de competição para verificar se não vai aparecer alguém que me ofereça mais barato.
Não tem como ter certeza absoluta. E segundo, mesmo se eu tiver com o processo de competição aberto, isso impede que uma propina que eu ali interfira. Então há outros valores, não é só questão econômica. Vou te obrigar sim, faz a licitação. Aí um economista ficaria revoltado, o economista me diria, não, mas do ponto de vista econômico é um sem sentido fazer a licitação nesse caso. Do ponto de vista jurídico não é. Então veja, eu respeito a posição, mas vou olhar para o artigo 25, parágrafo 3º, quando a Constituição fala que em agrupamentos de municípios, não me parece que ela está se referindo apenas à junção de 2 municípios. Eu considero essa interpretação errada, mas respeito. Considero a posição do Pedro Serrano mais consentânea com o texto do parágrafo 3º do artigo 25. Ainda que a realidade, isso é importante a gente dizer aqui, interfere na compreensão do direito, eu defendo que existe sempre uma interpretação correta do texto normativo. Quer dizer, há uma interpretação que seja cientificamente correta. Me sinto muito influenciado por um jurista chamado Ronald Dworkin. Quer dizer, poderíamos dizer assim, como eu disse, é possível a interpretação A e é possível a interpretação B. Sim, textualmente daria para sustentar A e a B. Agora, não concordo que é indiferente a A e a B. A A e a B seriam cientificamente corretas. Entre a A e a B, uma é correta e a outra é incorreta. A gente vamos concordar sobre qual é a correta e a incorreta? Não. Eu vou ficar aqui horas e horas, não vou convencê-lo. O senhor vai ficar aqui horas e horas, também não vai me convencer. E a gente vai ter que continuar a prosseguir a vida, cada um com a sua posição. E alguém vai ter que dar a última palavra, e infelizmente vão ser os ministros do STF, lá o Gilmar Mendes, que vai bater o martelo e vai dar a última palavra. Funciona assim, princípio da necessidade, o Supremo é que vai bater o martelo no final. Mas, do ponto de vista científico, ainda a gente vai continuar criticando o ministro, falando assim, olha, ele infelizmente errou, né, na compreensão correta do direito. Ele errou. Como diz o Dworkin, mesmo que se um Supremo te diga a resposta e falar, por exemplo, que não tem que ser mais de 2, e o senhor acreditar que tem que ser 2, pelo menos 2, ou ele disser que pode ser 2 e eu acreditar que tem que ser mais de 2, diz o Dworkin, não fique desesperado com isso. A Suprema Corte disse durante muitos anos, nos Estados Unidos, que escolas de negros e brancos separados, mas iguais, não violavam o princípio da igualdade. E diz o Dworkin, mas isso me ofendia, né, porque para mim ofendia a igualdade, isso me revoltava, diz o Dworkin. Ora, tem um momento em que o jurista tem que entender que o fato do Supremo divergir dele não é tão terrível assim por uma questão fácil. O Supremo é composto de juristas que são pessoas que um dia eles, graças a Deus, vão morrer. E aí vai vir juristas mais jovens que talvez mudem a opinião e mudem o entendimento sobre esse assunto. Então é importante o debate científico por isso. Nem sou eu o dono da verdade, eu apresento uma interpretação, uma proposta de interpretação correta, nem o Pedro Serrano é o dono da verdade, e nem o senhor. Quer dizer, um de nós pode estar certo, um de nós pode estar errado. A construção da resposta correta é feita no debate, na sociedade, numa construção. Esse é o meu entendimento. Então eu vou dizer o seguinte... É uma coisa que precisamos avançar. A gente vai... Na segunda etapa. Sim, eu me sensibilizo pela sua convicção sobre o fato de que a gente debate isso a região metropolitana é formada por 2 municípios, pelo menos sozinhos, já formariam uma região metropolitana. Agora, não me crucifique aqui, eu tenho o direito de divergir. Eu concordo. A minha questão é só porque eu acho que é importante a gente entender como que o direito, da forma como é entendido, pode ser problemático para o efeito de um planejamento territorial. E isso aí, esses exemplos que o senhor está dando aí, são exemplos que... Se segure, porque eu acho que vai ficar pior até o final da minha exposição. Aqui o senhor vai ficar mais revoltado ainda. Está começando a sua revolta. Vou piorar mais. Não vai dar tempo. Estou praticamente indo para o final. Até que horas vai a nossa exposição? Até as 10. 5 para as 10. Então vejam, como eu estava dizendo aqui, há uma divergência há pressupostos para instituir a região metropolitana. Segundo o Pedro Serrano, a posição que eu adoto, pelo menos 3 municípios ou mais limítrofes.
Não basta ter os 3 municípios, tá? Tem que haver uma necessidade em relação a esses 3 municípios de um planejamento, de uma execução de serviços de forma regionalizada, de forma comum entre esses 3 municípios ou mais. Se eles forem limítrofes, mas tiverem uma autonomia entre eles, total, em relação à prestação de serviços, não há por que criar uma região metropolitana. Há uma exigência formal, que é a lei complementar estadual. O Estado, insisto, não é obrigado a criar a região metropolitana, há uma certa competência discricionária, cabe ao legislador de cada Estado decidir se cria ou não. Muito bem. Qual que é o problema aqui? Ora, diante deste tema, né, como o que aconteceu? Os municípios no Brasil, desses 5.570, boa parte deles, fora os grandes, no sentido que eu fixei aqui, eles não conseguem prestar os serviços de saneamento básico. Aliás, muitos dos municípios, eu não fiz a pesquisa sociológica, afirmo por convicção, pela minha observação, muitos desses 5.570 não têm condições nem de prestar minimamente a sua missão constitucional afora o saneamento básico. Eles não têm condições de existir. Não têm condições de existir. Mas existem por um acordo político, porque houve um acordo político, eles acabaram existindo. E aí o problema é, como eles não conseguem, eles não têm condições de prestar esses serviços que a Constituição lhes obriga, o que fazer? Qual foi a resposta que os juristas deram a essa situação? A este problema? A resposta foi a modificação da Constituição, pela emenda constitucional número 19, emenda constitucional número 19, para permitir que houvesse uma gestão associada dos serviços públicos. A emenda 19 alterou o artigo 200 e... Vou pegar aqui para vocês. 241. Né? Vejam a redação que foi dada no artigo 241. A União, o Estado, o Distrito Federal e municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade de serviços transferidos. Esta lei hoje já foi editada, é a Lei 11.107 de 2005, 11.107, que disciplinou os consórcios públicos. Quando essa lei foi editada, o governo federal contratou vários juristas pedindo pareceres para esses juristas. Eu me lembro do jurista Marçal Justin Filho, um grande administrativista, me lembro do jurista, um professor da USP, Fernando Azevedo Marques Nery. Todos esses pareceres estão na internet, disponibilizados de fácil acesso. Eles escreveram mais de 100 páginas, cada um deles, para sustentar a validade do projeto que resultou na Lei 11.107 de 2005. Então, hoje o bolo já está entregue pronto para vocês, tá? É isso. Hoje, como cidadãos, vocês já recebem o bolo pronto. Quer dizer, olha, tínhamos um problema, esses municípios não iriam conseguir prestar esses serviços, resolvemos esses problemas alterando a Constituição e possibilitando que os municípios prestem esses serviços, se associando uns aos outros, ou com o Estado, ou eventualmente com a União, numa gestão associada. Agora, por que precisou de 2 pareceres ou mais? Por que precisou todo esse esforço para editar esta lei? Porque esse bolo aí é bastante problemático. Por que ele é problemático? Porque a pergunta é, por um acordo político, é possível redesenhar a divisão de competências estabelecida no texto originário da Constituição de 88? Por um mero acordo político? Não. Obrigado. É isso que eu ia responder mesmo. O senhor está aflito aí no futuro. Que bom que, pelo menos nisso, concordamos. Não, quer dizer, como eu disse, logo no meio da minha exposição, a forma federativa é uma cláusula pétrea. Né? A forma federativa é uma cláusula pétrea. E não é a forma federativa estabelecida pelos norte-americanos. É a forma federativa, tal qual, estabelecida na Constituição de 88, com os contornos que ela estabeleceu. E eu disse para vocês, uma das características pacífico do federalismo é uma divisão de competências estabelecida no texto constitucional. Essa divisão de competências que vai dar uma forma mais centralizada, mais centralizada. Eu não estou dizendo aqui que qualquer alteração das competências seja inválida. Não estou dizendo isso. O
que eu estou dizendo é que deve-se olhar com muito cuidado a alteração das competências, porque a alteração das competências importa numa redefinição dos contornos do federalismo instituído. E no Brasil não é admitido qualquer reforma, não é admitida qualquer reforma que tenda a abolir a forma estabelecida no texto originário. Portanto, por um mero acordo político, não é possível redefinir as competências privativas. E por isso, né, eu concluo aqui essa minha tese, essa minha proposta de compreensão desse tema num primeiro momento. Quero ir até o fim dela, me permita. Mas vamos lá. Na minha opinião, a Lei 11.107 de 2005, pelo menos no espírito dela, é inválido. Aliás, as leis subsequentes, né, a lei, por exemplo, do saneamento básico, a Lei 11.445 de 2007, e depois, até hoje ninguém impugnou, eu acho incrível isso, mas o espírito é o mesmo, né? O Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089 de 2015, o espírito dessas leis, ele é inválido. Por que ele é inválido? Porque o espírito dessas leis desrespeita, né, a cláusula pétrea da forma federativa no Brasil. Agora, quando o município, um desses 5.000, eu sempre esqueço o número aqui, 5.570, não consegue minimamente prestar a seus serviços que a Constituição lhe obriga, qual que é cientificamente a resposta a ser dada a essa situação? Uma vez eu fui para a Amazônia, esse ano, 2017, eu fui proferir uma aula lá em Manaus, e conversei com um jurista de Manaus, e ele me explicou que havia vários municípios, me deu um número exato lá, que eu me recordo o número exato do Amazonas, e aí ele me colocou no papel a arrecadação de alguns municípios daqueles, quanto custaria para ter um advogado concursado, e aí ele me provou que não dava, não fechava a conta. Ninguém por aquele valor ia aceitar trabalhar lá naquele local por aquele valor. E aí ele me mostrou como era difícil. Bom, eu olhei para ele e falei sem um constrangimento também. Diante de uma situação dessa, juridicamente a resposta é só uma. Este município não tem razão de existir. Ele tem que ser extinto. Tem que ser extinto. Agora, extinguir o município significa extinguir Câmara dos Vereadores, né, prefeito, quase ninguém tem coragem. E aí a solução dada pelos juristas de contornar, né? Não extingue, passa as competências de uma gestão associada para outra prestar. Eu entendo, conversei também com pessoas fora da área do direito, e aí a pessoa veio revoltada falando para mim, olha, desculpa, mas se não criar um município, a região não se desenvolve. Não há um desenvolvimento econômico. A forma de fazer com que aquela região se desenvolva é a criação da entidade política. Eu entendo o discurso do fundo do coração. Agora, o que eu estou propondo aqui é uma análise jurídica. Juridicamente, não me parece viável responder que é admitido pela texto constitucional a manutenção de um município que não tem condição nenhuma de cumprir as suas missões funcionais. Então a resposta seria extinguir esse município que não consegue e não permitir que ele passasse a competência dele para outro exercê-la, ainda que uma gestão associada. Agora, eu não admito que nunca se passe, e aqui é a minha resposta não, também não exagero. Porque vamos supor que o município não é que ele não tenha condição nenhuma, ele está passando por uma dificuldade provisória, momentânea, transitória. Aí nós temos um federalismo cooperativo. Se ele está passando por uma dificuldade momentânea, provisória, transitória, cabe uma entidade federativa ajudar aquele município a resolver o problema. Então aqui me caberia até o que eu chamo de teoria da troca de sujeito. Quer dizer, se momentaneamente não consegue cumprir a sua missão constitucional, uma vez provocado o Poder Judiciário, o Judiciário poderá até forçar aí e fazer com que uma outra entidade ajude e resolva o problema momentaneamente. Se eu admito a transferência momentânea forçada, por que não admitir uma transferência voluntária? E aí, pelo princípio da proporcionalidade, né, nada impede, já que vai fazer uma transferência momentânea voluntária, que seja só parcial, que ele participe da gestão junto com o outro, num consórcio. Então veja, o consórcio seria válido para competências privativas, desde que fosse por uma questão transitória num federalismo cooperativo.
Agora, consórcio para competências privativas, para uma questão permanente, na minha opinião, com todo respeito, eu sei que há muita divergência aqui, viola a forma federativa. Muito bem, como eu disse, o município de São Paulo não chegou no Supremo em relação à questão do saneamento na região metropolitana, mas houve outros que chegaram, né? Duas ADINs, 1842 do Rio de Janeiro e a 2077 da Bahia. As duas já foram julgadas pelo Supremo. O Supremo entendeu o seguinte, aliás, o Supremo às vezes é de uma certa, na minha opinião, uma certa hipocrisia, né? Porque ele dá com uma mão, né, e tira com a outra. Porque ele disse que o serviço de saneamento básico era de interesse local. Ele disse que esse serviço de interesse local era assim mesmo na região metropolitana. Até aí parece que ele estava dando aquilo que os municípios queriam ouvir. Só que aí ele tira com a outra, né? Aí ele diz assim, bom, é de interesse local, porém, esse serviço, quando se trata de uma região metropolitana, esses serviços devem ser prestados de forma integrada necessariamente. Devem ser prestados de forma coordenada. E, portanto, os municípios devem se unir num consórcio para prestar esses serviços na região metropolitana. A região metropolitana exige o consorciamento dos municípios que a integram. E aí o município passou nessa ADIN 1842 e nessa ADIN 2077, e é uma leitura minha, porque aqui é bem complicado essas ADINs, porque cada ministro deu o seu próprio voto, é incrível, né? Deveria ter uma decisão do Supremo única, né? E cada um no seu ego ali quer dizer o que acha da matéria, então cada ministro proferiu o seu voto e não foi muito coincidente um voto com o outro, mas na minha opinião, da leitura de todos os votos se extrai isso. O Supremo entendeu, né, que há a exigência de um consorciamento compulsório decorrente da região metropolitana. Eu discordo do Supremo, e aí volto, né? O Supremo é composto por seres humanos, o que me importa aqui não é a opinião de cada um, mas é a interpretação correta do texto normativo vigente, e na minha opinião, esses seres humanos que compõem o Supremo, eles erraram. Eles erraram. Por quê? Porque consorciamento compulsório é incompatível com a autonomia federativa. É incompatível com a autonomia municipal. Você não pode dizer que uma entidade é autônoma e ao mesmo tempo que ela é forçada a se consorciar e forçada a prestar os serviços conjuntamente. Porque na dura, quando se fala isso, acabou se mantendo tudo como está, né? O serviço continua sendo prestado, por exemplo, pela Sabesp, o Estado continua deliberando isso, porque aí naquele consórcio compulsório as coisas um tanto quanto se dificultam. Então, aí eu concordo com a opinião, por exemplo, nesse caso, de novo, do Pedro Serrano. O Pedro Serrano diz que a região metropolitana ela não pode amesquinhar a autonomia municipal de jeito nenhum. Se nem a Constituição Estadual pode, né, nem a Constituição Estadual, veja, quero ser coerente com o Supremo, nem a Constituição Estadual pode, quanto mais a lei complementar que cria a região metropolitana. Não pode amesquinhar a autonomia municipal. Você pode ler 30 vezes o artigo 25, parágrafo 3º. Eu duvido que você encontre aqui um texto que te possibilite entender que, como um passe de mágica criou a região metropolitana, os serviços viram estadual. Não viram. Eles continuam municipais. Ora, para que serve a região metropolitana? Para que o Estado coordene os interesses regionais, que ele discipline por lei, né, os interesses regionais. Há uma regulação aí dos interesses regionais, ok, mas os serviços continuarão sendo prestados pelos municípios. Se os municípios quiserem, e aí cabe a cada um deles querer ou não, eles podem eventualmente se unir para prestar em conjunto certas atividades. Mas isso depende da vontade política de cada município, que não pode ser forçado. Diz o Pedro Serrano, só em relação a alguns serviços é que eles vão ser prestados de forma regionalizada na região metropolitana, que são aqueles serviços que, por definição, necessariamente, eles são prestados em mais de um município. Eles devem ser prestados de forma integrada em mais de um município, extravasando os limites territoriais do município. Nesse caso, o serviço tem que ser prestado pelo Estado de forma regionalizada, diz o professor Pedro Serrano. Bom, vejam, o Estado de São Paulo,
eu diria que ele não se convenceu ainda de que o serviço de saneamento básico ele é de interesse local. Mais recentemente, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar 1025 de 2007. Essa Lei Complementar 1025 de 2007 criou a Agência Regional de Saneamento Básico. E ela estabeleceu no texto dela que os serviços na região metropolitana são os serviços estaduais. Tá? São serviços estaduais. E os demais são regulados pelo Estado. Quer dizer, o Estado teria competência para disciplinar esses serviços. Essa lei, ela já foi objeto de uma ADIM, tá? E aqui eu já estou praticamente terminando minha exposição. Ela foi objeto de uma ADIM, a ADIM 4028. Aliás, a petição inicial dessa ADIM foi redigida pelo Pedro Serrano, a ADIM 4028. Ontem entrei no site do STF para ver em que pé está essa ADIM. O Supremo está longe de julgar essa ADIM ainda, pelo processo ali apresentado no site. Ele está ainda bastante longe do final para julgar essa ADIM. Mas o que diz o Pedro Serrano? Houve, com certeza, uma violação da autonomia federativa nesse caso, porque nos municípios o serviço é municipal, nas regiões metropolitanas o serviço é municipal e fora delas o serviço também é municipal, não caberia o Estado regular do jeito que ele pretende. Bom, e aí terminando, né? Por incrível que pareça, eu fiz uma pesquisa ontem também e até agora pela minha pesquisa, não foi proposta nenhuma ADIM, pelo menos não encontrei, em face do Estatuto da Metrópole, apesar de ser de 2015, Lei 13.089, boa parte dos juristas, eu sei que a Mariana que está aqui, ela é entusiasta da lei, boa parte dos juristas, conversei com o Camarosano, ele também é entusiasta da lei, boa parte deles são entusiastas da lei, e eu discordo, né? A Lei 13.089, para mim, o espírito dela está, na minha leitura, está direcionado para isso que eu estou aqui mencionando, uma violação da autonomia municipal pelos estados. O Estado teria a possibilidade de criar a região metropolitana e impor comportamentos aos municípios em detrimento da vontade política deles. Enfim, volto a dizer, e foi muito boa a intervenção do doutor, porque é exatamente isso que eu queria enfatizar mesmo, uma coisa é a compreensão econômica, política, sociológica desse tema das regiões metropolitanas, dos consórcios, da autonomia municipal. Outra coisa bastante diferente é a compreensão jurídica. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer dar essa aula para vocês. Valeu.